Jornal da Gazeta, edição das 10. Oferecimento Bradesco. Com você pra frente. Olá, boa noite. Boa noite. Ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro, diz em depoimento que triplex do Guarujá é de Lula. O empreiteiro afirma ainda que o petista pediu para ele destruir provas. Ao juiz Sérgio Moro, ex-ministro Antônio Palocci sinaliza a intenção de fazer delação premiada e diz que pode apresentar fatos com nomes de interesse da Lava Jato, mas nega ter recebido doações para a Odebrecht em troca de benefícios à empresa. Delatores da Odebrecht dizem que obras do metrô de São Paulo abasteceram esquema de propina para campanhas. O governador Geraldo Alckmin, do PSDB, e o ministro da Ciência e Tecnologia, Gilberto Kassab, do PSD, teriam sido beneficiados. Há poucos dias da eleição presidencial, França volta a ficar em alerta contra o terrorismo. Tiroteio na Champs-Élysées, em Paris, mata um policial e o atirador. Estado Islâmico reivindica o ataque. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já. Quem já duvidou de si? Quem já teve medo? Quem teve que resistir? Quem aprendeu? Quem cresceu? Quem acreditou? Você tem muitos motivos para seguir em frente e um só banco. Bradesco, pra frente. Me formei na pós-graduação da Casper em 2015. Depois de tanto tempo trabalhando como jornalista, senti a necessidade de uma reciclagem, de mergulhar novamente no mundo acadêmico em busca de novos conhecimentos. Eu, sinceramente, acho um privilégio, porque veja só, no mesmo espaço eu posso executar a minha função de jornalista, apresentando, escrevendo para o site, escrevendo para a televisão. Tenho a oportunidade de aprender, como tive na pós-graduação, futuramente no mestrado, e também posso, ao mesmo tempo, ensinar, passando a minha experiência num curso extracurricular. Poucas as pessoas têm essa oportunidade e eu, felizmente, tenho. Por isso, eu sou Casper. Somos todos Casper. Transparência, redução de gastos e participação do cidadão. Desde o começo do ano, os trabalhos já estão a todo vapor na Câmara Municipal de São Paulo. Já foram implantadas 3 CPIs. A dos grandes devedores, que apura o porquê da não quitação de impostos com a cidade. A CPI da migração e a CPI da violência contra as mulheres. E também aprovou em tempo recorde a Lei da Pichação, para tornar a cidade mais linda. É a Câmara Municipal trabalhando para melhorar a vida de quem já vive aqui e a de quem ainda nem chegou. Melhor negócio Volkswagen. Em abril não tem venda perdida. É isso mesmo. Os vendedores da Volkswagen estão autorizados a fazer de tudo para fechar negócio com você. Confira nossas ofertas e venha negociar. Uptrack 2017 com desconto de R$3.000 e taxa zero. Isso mesmo, taxa zero. E ainda Fox 1.6 2017 completo por apenas R$47.990 com taxa zero. Melhor negócio Volkswagen. Vale vir negociar. Vale porque é Volkswagen. Fazer check-in, despachar malas, embarcar. Viajar de avião pode ser uma coisa bem complicada para quem não está acostumado. Por isso, no Todo Seu de hoje, nós temos ótimas dicas para você, bonitinha, que vai pegar um voo pela primeira vez. Na nossa gastronomia, tem a delicadeza dos sabores japoneses. Também vou bater um papo irreverente com o meu querido Moacir Franco. Porque a minha profissão exige, você que escreve humor, tem que estar sabendo de tudo, né? Para poder brincar e saber do que está falando. Olha só que coisa boa. Então fica comigo para conferir. Vem, tô esperando. Todo Seu, hoje, 10h30 da noite. O Ministério Público Federal apresentou à Justiça a denúncia contra 60 pessoas autuadas pela Polícia Federal na Operação Carne Fraca. As denúncias ocorrem contra funcionários públicos e contra frigoríficos que receberam vantagens indevidas.
Entre os crimes apontados pelos procuradores contra o grupo estão corrupção ativa e passiva, prevaricação, violação de sigilo funcional, peculato e organização criminosa. Funcionários de empresas como Brasil Foods, Seara, que é do grupo JBS, e Pecim foram incluídos na denúncia do Ministério Público Federal. Em discurso na cerimônia de formatura de novos diplomatas, o presidente Michel Temer destacou que a Constituição é cumprida no Brasil. Temer rebateu as críticas da ex-presidente Dilma, que em palestras no exterior tem dito que foi vítima de um golpe. Sem citar diretamente a petista, o presidente disse que, ao contrário do que se diz lá fora, como se o Brasil fosse um país-eco, a Constituição é cumprida. Que muitas e muitas vezes são levados ao exterior dados, fatos, informações que não coincidem com aquilo que está na Constituição Federal. Então, as pessoas lá fora imaginam, mas esse país é com a devida licença, um país-eco, que vai fazendo coisas sem amparo legal, sem amparo constitucional. Investigadores da Operação Conclave defendem que o Banco Central errou ao permitir que a Caixa Par comprasse uma fatia do Banco Pan-Americano, que já foi do apresentador Silvio Santos. O banco pertencia ao dono do SBT e foi vendido para a Caixa Econômica Federal por meio da Caixa Par em 2009 por 739 milhões de reais. A negociação foi articulada no Palácio do Planalto com a participação do ex-presidente Lula e de Silvio Santos, fundador do Pan-Americano. O contrato de compra e venda de ações com a Caixa Par foi assinado por Henrique Abravanel, irmão caçula de Silvio Santos. Um ano depois da operação, a Caixa Econômica Federal descobriu que tinha comprado o Pan-Americano quebrado. O banco foi então socorrido em 2010 pelo Fundo Garantidor de Crédito, uma entidade privada sem fins lucrativos que fez um aporte no valor de 2,5 bilhões de reais para organizar as contas. Em 2011, o banco foi vendido ao BTG Pactual, do empresário André Esteves, por 400 milhões de reais. O Ministério Público Federal denunciou o caso à Justiça e indiciou 17 pessoas. Entre os denunciados estavam o ex-presidente do banco, Rafael Palladino, e Luiz Sebastião Sandoval, ex-presidente do Conselho de Administração do Pan-Americano e ex-presidente do Grupo Silvio Santos. O Banco Central chegou a condenar os administradores do Pan-Americano que foram impedidos de seguir atuando no mercado financeiro. O que a Procuradoria e a Polícia Federal querem descobrir é por que o Banco Pan-Americano recebeu um tratamento tão diferenciado por parte do Banco Central, desde a autorização da compra pela Caixa Par até a aberta das fraudes bancárias. Henrique Abravanel, ex-executivo do Pan-Americano, e o empresário André Esteves tiveram os sigilos bancário e fiscal quebrados pela polícia na Operação Conclave. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. A Operação Conclave, nome da reunião dos cardeais que escolhem o Papa da Polícia Federal, levantou um caso antigo. O Banco Pan-Americano, do apresentador e dono de TV Silvio Santos, quebrou e fraudou a contabilidade. Agora, a Polícia Federal está investigando essa quebradeira e essa fraude e descobriu que, na verdade, isso foi decidido pelo Lula. Lula, pessoalmente, é que ajudou o Silvio Santos a evitar uma quebradeira geral, dando dinheiro público, dinheiro do banco público, que a Dilma tanto questionava, que os tucanos não gostavam de banco público, a Caixa Par. Pois é, a Caixa Econômica. E depois o banco foi repassado para o banqueiro que está lá, enrolado também na Lava Jato. Então, na mesma semana em que o Emílio Odebrecht disse que comprava a greve do Lula, Lula foi flagrado, pilhado pela Polícia Federal, salvando a empresa de um grande empresário, além do mais, dono de uma rede de televisão, SBT. Ou seja, além de um pelego alugado por uma empreiteira corrupta, o Lula é uma verdadeira mãe da burguesia brasileira. Pode ser até o pai do trabalhador, mas é mãe da burguesia. Bom, eu volto terça-feira direto ao assunto, em pé.
Delatores da Odebrecht dizem que obras do metrô de São Paulo abasteceram esquema de propina para campanhas do governador Geraldo Alckmin, do PSDB, e do ministro da Ciência e Tecnologia, Gilberto Kassab, do PSD. O ex-diretor da empreiteira, Arnaldo Cumplido, que era o responsável pelo contrato de construção da linha 6 Laranja, disse em depoimento que houve pagamento de propina nesta obra. Segundo o delator, os repasses eram destinados a Marcos Monteiro, coordenador financeiro da campanha de Alckmin ao governo paulista em 2014. Hoje, ele é secretário do Planejamento do governo do estado. Entre abril e outubro de 2014, Luiz Bueno me solicitou que programasse pagamento sobre o codinome INN e também Salsicha, e que INN seria Marcos Monteiro, coordenador financeiro da campanha de Geraldo Alckmin. A corrupção na linha 6 também foi citada na delação de Celso da Fonseca, ex-executivo da Odebrecht. Segundo ele, Sérgio Brasil, que foi diretor de assuntos corporativos do metrô, pediu propina pelo esforço que fez para viabilizar o contrato da linha. Eu fui chamado pelo mesmo Sérgio Brasil, dizendo que pelo trabalho desenvolvido que ele tinha, estava contando com uma remuneração. Mais uma vez, remuneração aí sinônimo de propina. Quando ficar pronta, a linha 6 vai ligar a Zona Norte ao centro de São Paulo, com 15 estações em 15 quilômetros de extensão. O contrato da construção, uma parceria público-privada estimada em 9 bilhões de reais, foi assinado em 2013. Mas as obras estão completamente paradas desde 2016 por falta de financiamento. Por causa das delações, Geraldo Alckmin pode vir a ser alvo de inquérito no STJ, órgão responsável por processar governadores. Hoje, num evento do governo, o tucano negou as denúncias. Não há nada mais duro do que você ser injustiçado. O ex-diretor da construtora, Paulo Cesena, também informou em delação que a propina paga pela linha 6 mirou o hoje ministro da Ciência e Tecnologia, Gilberto Kassab, do PSD. De acordo com Cesena, desde 2013, a Odebrecht tinha um programa de 14 milhões de reais destinado ao político, que era visto como uma promessa para atuar em benefício da empresa no futuro. Benedito Júnior também argumentou para mim, e à época nós concordamos com isso, que o Gilberto Kassab tinha dentro da sua plataforma de política um interesse especial em promover investimentos em mobilidade urbana, que era um dos segmentos mais importantes da Odebrecht Transport. Cesena diz que em 2015, à frente do Ministério das Cidades do governo de Dilma Rousseff, Kassab deu benefício fiscal para a Odebrecht emitir debêntures, títulos para captar dinheiro no mercado para a linha do metrô. No entanto, o projeto não foi adiante porque a obra está parada. Essas debêntures de infraestrutura, elas têm um benefício fiscal. Então, no caso específico dessas debêntures da linha 6, foi feita essa solicitação no Ministério das Cidades e obteve-se o enquadramento. O ministro Gilberto Kassab também nega as denúncias. Ele será alvo de inquérito no Supremo Tribunal Federal porque tem foro privilegiado. Em depoimento ao juiz Sérgio Moro, ex-ministro Antônio Palocci sinaliza a intenção de fazer delação premiada e diz que pode apresentar fatos com nomes de interesse da Lava Jato, mas nega ter pedido doações para o Odebrecht em troca de benefícios à empresa. Palocci prestou depoimento na ação em que é réu acusado de agir em favor da empresa entre 2006 e o final de 2013. O dia que o senhor quiser, se o senhor estiver com a agenda muito ocupada, a pessoa que o senhor determinar, eu imediatamente apresento todos esses fatos com nomes, endereços, operações realizadas e coisas que vão ser certamente do interesse da Lava Jato, que realiza uma investigação de importância, e acredito que posso dar um caminho. Talvez que ele vai lhe dar mais um ano de trabalho, mas é um trabalho que faz bem ao Brasil. Eu nunca operei contribuições, até porque não era a minha função. Se fosse, eu teria feito. Não... Palocci disse ainda que nunca atuou em favor da empresa para que fosse facilitada a liberação de créditos do BNDES. Eu sempre disse isso, não só para ele, como para todas as empresas, que eu jamais iria discutir com o BNDES qualquer crédito. Palocci também negou ser o Itália, ou italiano, como alguns delatores disseram que era ele. Italiano lá naquele congresso, como no Brasil inteiro, tem milhares. Entende? O ex-ministro também negou que tenha feito pagamentos aos marqueteiros João Santana e Mônica Moura no exterior.
Eu nunca operei pagamentos a ele e a ninguém. Nunca tratou com ele de pagamentos por fora, Caixa 2? Não. Nem com ele, nem com a Mônica Moura? Nem com a Mônica. O petista disse ainda que todas as campanhas pelo país têm o Caixa 2. O senhor sabe que nas campanhas eleitorais do Brasil existia pagamentos contabilizados de forma generalizada. Eu não vou ser hipócrita de dizer que nunca vi, não sabia. Soube de algumas ocasiões em que houve, eu digo de todos os partidos, ou pelo menos dos grandes partidos, isso é uma situação mais do que óbvia. E por que isso? E conhecida por todos. E também em depoimento ao juiz Sérgio Moro, Léo Pinheiro, ex-presidente da OAS, afirmou que o ex-presidente Lula pediu a ele que distribuísse provas que destruísse provas que pudessem incriminá-lo na Operação Lava Jato. Eu tive um encontro com o presidente em junho. Bom, isso tem anotado na minha agenda. São vários encontros. Onde o presidente textualmente me fez a seguinte pergunta. Léo, eu notei que ele estava até um pouco irritado. Léo, você fez algum pagamento a João Vacari no exterior? Eu disse, não, presidente, eu nunca fiz pagamento a essas contas que nós temos com o Vacari no exterior. Como é que você está procedendo os pagamentos para o PT? Através do João Vacari. Estou fazendo os pagamentos através de orientação do Vacari, de Caixa 2, de doações diversas que nós fizemos a diretórios e tal. Você tem algum registro de algum encontro de conta, de alguma coisa feita com o João Vacari com você? Se tiver, destrua. Léo Pinheiro ainda afirmou que o triplex em Guarujá é realmente do ex-presidente Lula. Segundo o ex-executivo, a unidade nunca foi colocada à venda pela OAS. Naquela época, em 2009, foi dito para mim, o apartamento triplex, essa unidade era uma unidade específica, você não faça nenhuma comercialização sobre ela. Isso pertence à família do presidente. A unidade tipo, você pode vender, porque eles não vão ficar com essa unidade. A unidade seria o triplex. E eu disse, como nós vamos resolver essa questão? Não, vamos iniciar. Em 2010, eu procurei o Vacari para conversar com ele como é que ele devia fazer. Não vamos mexer nesse assunto, tem campanha presidencial, não mexe nesse assunto agora. Vamos deixar, depois das eleições, a gente vê a forma, eu vejo com o presidente como é que vai ser feito isso. Bom, depois das eleições, não sei que período mais ou menos, o ex-presidente teve uma doença grave e eu não me sentia confortável de tratar um assunto desse. Eu só vinha voltar a tratar posteriormente com o João Vacari e com o Paulo Okamoto. Foi lhe informado alguma coisa sobre o preço, a diferença de preço a ser paga, então, pelo ex-presidente? Respondendo a sua pergunta, que eu acabei não... O apartamento tipo era de uma área de 80 metros quadrados. O apartamento triplex era 3 vezes essa área. Claro que a conta não é bem multiplicando por 3, porque tem a parte do terraço, né, que tem áreas descobertas, mas é como se fosse 2,5 vezes o preço, mais ou menos. Mas nessa época, em 2009, alguém lhe falou assim, não se preocupe, porque o preço vai ser pago pelo ex-presidente, por fora? Isso não. E Léo Pinheiro narrou ainda como foi uma visita de Lula e da ex-primeira-dama Marisa Letícia no triplex em 2014. Foi nessa ocasião que o casal pediu diversas alterações para personalizar a unidade. Segundo o ex-presidente da OAS, a obra custou mais de R$1.100.000. Nós fomos, o presidente quis conhecer o primeiro andar, a esposa do presidente fez um comentário, disse, olha, vai ser necessário mais um quarto nesse primeiro, aqui no primeiro andar. Porque por uma questão da logística familiar, precisaria de mais um quarto. Tinha uma questão também da cozinha, que deveria ser feita algumas modificações para um melhor aproveitamento do espaço. E me lembro que tinha uma escada ali com a IDAL, que realmente o presidente acabava de vir de um processo. Eu fiquei muito até preocupado, estava pensando, se eu quiser não subir e tal. Eu disse, não tem problema nenhum, não, eu posso subir. Nós subimos. E aí já ficou definido que aquela escada também nós tivemos que fazer uma alteração e que posteriormente fizemos uma outra que além da escada colocamos um elevador.
No andar intermediário, tinha algumas mudanças pontuais indicadas pela esposa do presidente, e na cobertura, propriamente dita, aí eles me ficaram preocupados com a questão da privacidade. Tinha um prédio ao lado que não era do empreendimento Solaris e devassava um pouco. Eu disse, olha, aqui realmente a gente tem como, arquitetonicamente, produzir alguma coisa que dê privacidade. Então aí foi deslocada a posição da piscina, foi feito um novo deck, foi modificado os acessos, porque eles me falaram por causa dos netos, tinha um problema de um gradil de vidro, que realmente era perigoso. Foi pedido uma churrasqueira, uma sauna, que depois eu acho que acabou virando um depósito. Bom, e uma série de modificações que eram não, como é dito, que era um projeto de decoração, não, era um projeto personalizado. O advogado do ex-presidente Lula, Cristiano Zanin Martins, disse que as declarações do ex-presidente da OAS sobre o petista ter ordenado a destruição de provas durante a Lava Jato é fantasiosa e mentira deslavada. Segundo Zanin, Léo Pinheiro foi claramente incumbido de criar uma narrativa que sustentasse ser Lula o proprietário do chamado triplex do Guarujá somente para prejudicar o petista. O advogado de Lula diz ainda que o empreiteiro narrou fatos sem nenhuma prova e criou diálogos que não tiveram nenhuma testemunha. Na França, uma troca de tiros na Avenida Champs-Élysées, em Paris, deixou pelo menos 2 mortos, um policial e um atirador. Outros 2 oficiais ficaram feridos. O presidente francês afirmou agora à noite que há elementos suficientes para dizer que o ataque foi um ato de terrorismo. O Estado Islâmico assumiu a autoria do atentado. Segundo as agências de notícias internacionais, os disparos aconteceram por volta das 9 da noite na França. A Champs-Élysées foi totalmente fechada. Segundo a rede de TV CNN, o atirador morto foi identificado como Abu Youssef. Ele já era vigiado pelas autoridades francesas por demonstrar interesse em terrorismo islâmico. Testemunhas ouvidas pela polícia afirmaram que ele teria usado um fuzil no ataque. Na terça-feira, o governo de François Hollande elevou o alerta antiterrorismo no país depois da prisão de 2 homens que estariam planejando um ataque. A França realiza no próximo domingo o primeiro turno de uma acirrada eleição presidencial. Fortaleza, no Ceará, vive desde ontem uma onda de violência. 22 ônibus foram incendiados na região metropolitana e 2 delegacias foram atacadas a tiros. Embora a Secretaria de Segurança não confirme, a imprensa afirma que os ataques a ônibus e delegacias depois da transferência de presos do crime organizado para cadeias de segurança máxima no interior do estado. A informação partiu de uma carta anônima deixada na área de um dos veículos incendiados. Desde ontem à noite, pelo menos 22 ônibus foram queimados e 2 delegacias foram atacadas por rajadas de tiros na região metropolitana da capital cearense. 5 veículos de empresas estatais também foram atacados. Até agora, 8 suspeitos foram presos, segundo a polícia. A Secretaria de Segurança diz que ainda está investigando as motivações dos ataques. Devido à violência, muitas linhas de ônibus deixaram de circular. Faculdades e escolas suspenderam as aulas e muita gente ficou sem transporte público. E nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Uma boa noite para você. Tchau, Gabriel. Tchau, Ju. Muito obrigado pela companhia. Tenha uma excelente noite. Fica agora com o Rony Bono, todo seu. Até amanhã. O Mesa Redonda fala sobre a campanha dos times brasileiros na Libertadores. Neste domingo, 9 da noite. Assista agora. Todo seu.